É natural que a aparência seja essencial na venda de um produto, principalmente num mundo como o nosso, totalmente voltado para o efêmero, onde o culto do instante e de sua transitoriedade é fonte de satisfação, mesmo que dolorosa, porque de curta duração. Tanto faz. A importância da aparência na venda de um produto, principalmente quando ela gera sentimentos extremados e passionais, foi muito bem demonstrada pelo escritor inglês Oscar Wilde no final do século XIX. Oscar Wilde tornou-se particularmente conhecido nos meios culturais inglês, francês e americano pela sua maneira extravagante de se vestir e de se portar. Esta gerava imediatas reações na mídia, normalmente negativas, mas que, ao promover o inusitado, promoviam também sua obra. A aparência, no entanto, não revela imediatamente a inteléquia, a finalidade do fenômeno, o seu conteúdo. A aparência diz pouco, muitas vezes, sobre a qualidade do produto. Por isso, a obra de Oscar Wilde ainda hoje é considerada irregular por muitos críticos, principalmente porque seu, diríamos, prestígio era muito devido à sua personalidade exuberante. A União Soviética foi um dos primeiros estados a levar a sério essa política das aparências. Tudo na sua política era fundado nas aparências. A vida de seus líderes era secreta, mas sempre apareciam em atitudes simpáticas em qualquer situação. A maneira como suas decisões eram tomadas era oculta de todos, mas eram apresentadas como decisões democráticas, sempre. Os processos de Moscou foram atos criminosos de perseguição e vingança pessoais. Apresentados, no entanto, como processos legais corretos e imbuídos de preocupações políticas elevadas e de interesse de todos. A arte oficial do regime era, sim, o que foi chamado de realismo socialista, uma representação artística desse culto às aparências. Era uma arte etérea, deslocada da realidade, na qual estava presente um espírito de bem-estar que não correspondia à realidade que se vivia, mas que parecia anunciar no futuro uma outra realidade, a realidade da aparência. Nesse sentido, pareciam que tinham em mente os aforismos de Oscar Wilde. Dizia Oscar Wilde: o primeiro dever da vida é ser tanto artificial quanto for possível. Ou ainda, em todas as questões sem importância, o estilo e não a sinceridade é o essencial. Em todas as questões importantes, o estilo e não a sinceridade é o essencial. Esse regime de aparências, artificialidades, insinceridades, no entanto, era julgado por aqueles que o seguiam, não pela sua inteléquia, pela sua realidade interior, pelo que ele continha, mas pelas suas imagens, pela capacidade que essas tinham em transmitir algum tipo de sentimento de sagrado, que era estranhamente, no mundo onde todos morrem, representado na apresentação icônica de seus líderes e fundadores, que, sendo humanos, eram apresentados como imortais, criaturas que venciam a morte, como Lenin, um dos fundadores, cuja mumificação expressava a ilusão de que não morrera. Vendia-se assim, no regime soviético, essa ilusão absoluta, essa crença na eternidade das coisas humanas, representada em imagens de uma juventude incorruptível, expressão de um sistema aparentemente eterno, no qual tudo o que implicava em derrota e morte desaparecia sempre. De certo que isso nos lembra o decadentismo do século XIX e Oscar Wilde, mas é necessário dizer, de forma alguma, Oscar Wilde pode ser considerado um patrono desse estilo e dessa perspectiva. De fato, embora Oscar Wilde alimentasse sua fama por ações inusitadas e por um culto à aparência e à juventude que pouco ou nada revelava de si, o seu gênio pode, no entanto, ser entrevisto num romance, onde faz, de alguma forma, a crítica de si mesmo e da política que acompanhava, a crítica dessa visão. Crítica de si mesmo, aliás, que o sistema soviético e a esquerda do século XX tentou fazer, mas nunca conseguiu. De fato, no seu romance O Retrato de Dorian Gray,
Oscar Wilde nos conta a história de um jovem fisicamente lindo que foi retratado de forma magnífica por um pintor genial. Dorian, ao refletir sobre esse retrato, expressou o desejo de ficar eternamente jovem e belo, desejo que foi atendido. Dorian, no entanto, é um ser humano monstruoso e imoral, e se torna ainda pior quanto mais imerso fica nesse devaneio fantástico. Totalmente voltado para um culto sensual do mundo, comete todo tipo de atrocidades e maldades. E embora ele, fisicamente, permaneça sempre maravilhoso, seu retrato começa a apresentar todos os sinais de sua maldade, retratando sua monstruosidade. Ele esconde a tela, mas a visão do horror ali estampado o leva a um ato final de tentar destruí-la, isto é, destruir a sua realidade, destruir o que era. E isto o leva, evidentemente, à própria morte, precisamente ao encontro do real, pois a realidade dissipa as ilusões que ele tinha sobre ele mesmo. A tela, então, volta a ser o que era, o retrato de um jovem belo. E assim escreve Oscar Wilde: mas no chão estava estendido um morto, em trajes de noite, com uma faca no coração. Um homem ressequido, encarquilhado e de rosto hediondo. Somente depois de terem examinado os anéis foi que reconheceram que era ele. De fato, essa crítica muito profunda ao culto das aparências e ao império da artificialidade revela o brilho de Oscar Wilde, que disso vivia, precisamente. Por ter em si esse questionamento e essa dúvida, provavelmente, ele se converteu ao catolicismo antes de morrer, assumindo, portanto, diante de uma dimensão não transitória os seus pecados e expurgando seus sofrimentos. E isso, ao meu ver, o separa da experiência soviética. Não é esse, certamente, o caso da União Soviética, a qual, como projeto, modelo e expressão de uma atitude política, manteve sempre uma imagem de perfeição, quando era, na verdade, um projeto monstruoso. O seu colapso, o colapso da União Soviética, como o de Dorian Gray, não deve nos iludir, no entanto, a partir do que restou do seu retrato. Porque esse não revela o horror que foi a sua tentativa de construir um sistema a partir de artificialidades, insinceridades e aparências, mas que era apenas um sistema hediondo, cruel e brutal.